Rose. Boa noite, minha amiga. Eu não assisti o livro dos médicos, a minha internet chegou agora, eu estava sem internet. O Alberto também está com problema aí na internet dele. Eu acho que é aqui na região, sei lá. Internet, aqui também tem dia que está meio complicado. Não tinha problema não, mas agora tem. De vez em quando acontece, né? Porque é muita gente fazendo live, né? E a gente sabe como é que É, as coisas são meio complicadas às vezes. Mas, graças a Deus, a gente vai, vamos indo aí. Deixa eu graças a Deus. ir. Opa. Vamos dar, deixa eu ver. Vamos dar início agora já ao nosso estudo, já está no nosso horário, para nós não atrasarmos. Então, eu vou fazer uma prece de abertura, tá? Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós reunidos aqui, Senhor, na tua casa, que é a casa de Jesus, a casa de Francisco de Assis, para iniciarmos os nossos estudos, os nossos cursos, te rogando a tua proteção, a proteção dos amigos espirituais, e sempre lembrando daqueles nossos irmãos que possam se encontrar em um momento difícil, com algum tipo de doença, com algum tipo de atribulação, que todos eles, Senhor, possam receber a tua misericórdia. Nunca nos esquecemos também dos nossos irmãos desencarnados, que eles também possam ser amparados, consolados, esclarecidos. E assim, percebendo a proteção que vem do alto, o abraço fraterno dos amigos espirituais que conosco se reúnem para estudar, te pedimos amorosamente a permissão para iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nesse horário, às sextas-feiras, nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutter, né? Publicação da editora Clarim. Na sexta-feira, nós estudamos as Parábolas de Jesus, às 18h15, e às quintas-feiras nós estudamos a segunda parte do livro, que são os ensinos de Jesus. Então é sempre assim, sexta-feira a primeira parte, as parábolas, e na quinta a segunda parte, os ensinos de Jesus. Nós estamos hoje encerrando a parábola do grão de mostarda, uma parábola belíssima que nos trouxe vários ensinamentos. Eu vou iniciar fazendo a leitura da parábola e depois nós vamos para o parágrafo aonde nós encerramos da aula passada. Então, a parábola do grão de mostarda, hoje é dia 20 de agosto de 2021. Ela inicia assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas, depois de crescida, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Essa parábola do grão de mostarda está em Mateus, capítulo 8, versículos 31 e 32, em Marcos, capítulo 4, versículos 30 e 32, e Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Então a gente percebe a importância dela. Três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, comentam essa parábola do grão de mostarda. Bem, nós paramos nesse parágrafo que diz assim, eu vou reler. Assim acontece na página, o meu é a página 39. Assim acontece com o reino dos céus, na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós.
não se nos pode mostrar tal como é, assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação, né? Então, como ele disse aqui, essa semente, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então, sem o trabalho, sem o concurso da boa vontade, até que ele diz que é a maior fertilidade, né? Sem o esforço da pesquisa, do estudo, ela não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Não se nos pode mostrar tal como é, assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o prego dos requisitos imperiosos para essa modificação. Então, na realidade, tudo que nós realizamos, tudo que existe, né, em a natureza, necessita de um trabalho para se desenvolver. Assim como nós, homens, não é? Para que nós possamos progredir, para que a gente possa desenvolver nossos talentos, tudo necessita de boa vontade, de esforço. Porque se não for assim, não dá frutos. E agora eu me lembrei, né? A maioria de nós somos médios, trabalhadores, temos várias tarefas a fazer. E aí eu me lembrei, né, que eu estava fazendo a divulgação do curso do estudo do livro Adversário dos Carismas. Então, realmente, se nós temos esse livro do Hermínio, ele vai fazer um estudo profundo da mediunidade. Ora, se nós somos trabalhadores de uma casa espírita, trabalhamos a nossa mediunidade, não importa em que tarefa a gente realiza na casa espírita, se é atendimento fraterno, se é passe, se é coordenador de curso, se é de mesa mediúnica, se trabalhamos na cantina, se trabalhamos no bazar, essa mediunidade precisa ser aprofundada, precisa ser qualificada. E para isso nós precisamos estudar. E ele fala aqui, a pesquisa, o estudo em boas obras, para que ela possa se frutificar. Se não, estaciona. E quando estaciona, ou morre, ou então começa a apodrecer. Não vai para frente, né? Então, tudo na natureza necessita esforço. Eu trouxe aqui para a gente estudar, hoje, mais uma forma para nós interpretarmos essa parábola. Porque ela tem tantos aspectos que fica difícil, a gente nunca vai conseguir abordar todos eles. Mas a gente vai encontrando alguns aspectos e vamos procurando desenvolver. Futuramente, estudando, a gente vai encontrar outros tipos, né? No livro Evangelho Sem Mistérios Nem Véus, é um livro muito interessante, eu acho que é José Moutinho. No capítulo 104, eu não sei se é José Moutinho ou João Moutinho, porque eu tenho vários livros dele, mas em todos eles ele bota J. Moutinho. Então, eu não sei se é José, João ou tem outro nome. Mas vamos lá, J. Moutinho. O Evangelho Sem Mistérios Nem Véus. Capítulo 104, ele tem uma página que fala do grão de mostarda, onde ele vai abordar uma outra versão, um outro aspecto que nós podemos estudar a parábola do grão de mostarda. Ele diz assim, noutra versão, podemos considerar que o reinado de Deus ou dos mundos superiores, porque na parábola diz assim, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então, aqui ele fala, o reinado de Deus, o reino dos céus ou dos mundos superiores, por fundamentar-se no evangelho à luz da codificação, quer dizer, o evangelho esclarecido pela doutrina dos espíritos, tem origem no minúsculo e simbólico grão de mostarda. A horta ou canteiro, no presente texto, simboliza o elevado quadro de formação intelectual e moral do homem,
que, por representar terreno fértil, acolhe a semente do evangelho, facultando colheita na proporção de 100, 60 ou 30 por uma, como explica a parábola do semeador. Então ele coloca aqui a horta, né? O canteiro ou o campo, como diz aqui a parábola, é como um terreno fértil que acolhe a semente do evangelho, facultando aí uma colheita farta, podendo produzir uma colheita generosa. Por aves do céu, compreende-se os habitantes do plano extrafísico, especificamente os que já se decidiram pela proteção da divina árvore, considerando que a grande porcentagem de seres denunciando inferioridade moral ainda prefere abrigar-se à sombra de árvores silvestres ou de humanas religiões. Então ele já está mostrando uma outra forma de interpretação dessa parábola. Ele coloca aqui as aves do céu como os espíritos, né? Os habitantes do plano extrafísico, mas principalmente aqueles que já se decidiram abraçar o evangelho, aqueles que buscam a proteção da divina árvore, tá? Repare que no parágrafo anterior ele disse que a horta é um terreno fértil que acolhe a semente do evangelho. Então essa semente do evangelho, ela vai crescer e se tornar uma grande árvore. E esses espíritos do plano extrafísico são aqueles que já estão buscando esse evangelho, né? E ele não diz que são todos, são alguns. Por quê? Porque ainda existe uma grande porcentagem de seres que têm uma inferioridade moral, que não quer, ainda não escolhe o evangelho, não escolhe os ensinos do Senhor, escolhe sim abrigar-se à sombra de árvores silvestres que ele compara às humanas religiões. Então, ele está falando aqui que tem muitas pessoas que elas preferem ficar presas a essas religiões humanas, nessas seitas, muitas vezes fanatizantes. Nós estamos vendo isso atualmente, não é? Algumas pessoas, está aí nos noticiários, alguns grupos preferem seguir ou criar ou se reunir sobre o que eles dizem ser religiões, seitas distorcidas que visam apenas levar a dor aos seres humanos. E impõe ali, através de uma pseudo-religião, as suas vontades, os seus desejos desequilibrados. Porque como chamar de religião? Porque nós sabemos que religião é alguma coisa que nos liga a Deus. Como chamar de religião uma seita que fala em apedrejar o seu semelhante, que fala em matar aquele que não aceita ser dominado, que não aceita ser subjugado? Isso não é religião. Mas muitos ainda, e olha que tem um grande grupo, ainda prefere se abrigar à sombra dessas árvores, que ele chama de humanas religiosas, sugerindo um dos ramos da árvore, a faculdade mediúnica, quando afastada da orientação espírita, que é a horta, tá? Que é esse terreno onde a semente foi plantada, né? Ela compreende apenas comunicação vulgar entre duas dimensões. Porque está lá, ó, a horta ou canteiro, no presente texto da parábola, simboliza o elevado quadro de formação intelecto e moral do homem.
Então, ele diz aqui, essa grande árvore do evangelho, ela tem vários galhos, vários ramos. Um desses ramos é a faculdade mediúnica, que sempre esteve presente na humanidade, desde os tempos imemoriais, desde que o homem existe no planeta Terra. Nós vamos ouvir falar da faculdade mediúnica, da capacidade de perceber, de entrar em comunicação com os espíritos. Mas essa faculdade mediúnica, quando afastada da orientação espírita, né? Por que a orientação espírita? Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Não é verdade? E a semente do evangelho, ela é plantada no terreno fértil. Ora, se está afastada da orientação espírita, é porque está afastada do evangelho. É a mediunidade sem Jesus. O pessoal vai dizer, como mediunidade sem Jesus? Claro, porque a mediunidade, ela não depende da religião, da moral. Muitas pessoas que não têm religião nenhuma, muitas pessoas ateias, são médiuns sem o saberem. Não é? E tem muita gente que diz, Deus deveria dar mediunidade só para quem é moralizado. Ora, se ele der só para quem é moralizado, quando é que aquele que não é moralizado vai crescer e vai aprender? E a mediunidade é uma forma de você buscar se melhorar, porque você irá auxiliar alguém. Então, ela independe da moral. Agora, você tem a mediunidade com Jesus, aquela orientada pelo Evangelho, e a mediunidade sem Jesus. Então, ele diz aqui, quando a mediunidade está afastada do Evangelho, da orientação espírita, ela se torna apenas uma comunicação vulgar entre duas dimensões. E nessa comunicação vulgar passa tudo. E nós sabemos que passa tudo. Passa coisas boas e passa coisas más. Por isso nós temos o livro dos médiuns, que nos orienta como devemos abraçar a mediunidade. E sem uma orientação, ela pode se tornar uma arma. E com consequências gravíssimas. Cultivada, porém, à luz da codificação, quer dizer, aqui ele está falando da mediunidade com Jesus, a mediunidade torna-se produtiva, identificando-se como o ramo onde se aninham as aves do céu, os bons espíritos, mensageiros do Senhor. Então, ali, nesse ramo dessa árvore, não é? Onde se desenvolve a mediunidade com Jesus, nós vamos encontrar os bons espíritos que nós estamos estudando no livro dos espíritos, que é a segunda ordem, porque a terceira ordem foi dos espíritos imperfeitos. E a segunda ordem é a ordem dos bons espíritos, mensageiros de Jesus, onde estão os espíritos benévolos, os sábios, os de sabedoria, os espíritos superiores. Eles se aninham nesse ramo, né, da mediunidade com Jesus. Como simples janela de comunicação, a paranormalidade, sem a orientação facultada pelo espiritismo, reduz-se, como nós dissemos anteriormente, a vulgar comunicação entre dois planos, além de contabilizar, por vezes, possíveis compromissos espirituais assumidos pelo médium no terreno de imediatos interesses. Então, como nós falamos, a mediunidade sem Jesus é apenas um meio vulgar de comunicação entre os dois planos, e nesse meio, né, o médium pode se compromissar
com interesses imediatos, que podem ser vários. Podem ser com a vaidade, pode ser com a busca de status, pode ser mesmo pela questão financeira, ou até mesmo visando levar o mal a alguém, não é? Porque se é vulgar, não há elevação. E quem é que se reúne para essa prática dessa mediunidade sem Jesus? Não são pessoas edificantes, nem pessoas que estão procurando se melhorar cada vez mais. São pessoas que querem, como diz aí, né, se dar bem, ao ferir algum tipo de lucro, mas nós sabemos que como a mediunidade é um instrumento, né, que Deus nos concede para a nossa elevação através do auxílio aos nossos semelhantes, se a usarmos de forma imoral, de forma indevida, haverão consequências que o médium terá que arcar com elas. E as consequências não serão nada agradáveis, né? Importa lembrar que, além do ninho, cada ave, além de escolher o ninho, né, o ramo da árvore para fazer seu ninho, cada ave também elege alimento de acordo com a própria natureza. Enquanto o abutre se alimenta do despojo, o colibri dá preferência ao mel, que extrai das flores, representando para a ave do céu a palavra que sai da boca de Deus. Então, além das aves do céu, né, que são os espíritos, se preocupar em escolher que tipo de alimento ele vai buscar, porque nós sabemos que o alimento é de acordo com o nosso desejo. Cada um busca aquilo que deseja, o livre-arbítrio, né, para se alimentar. Já a avezinha, né, o colibri, que é o passarinho, ele dá preferência ao mel que ele extrai das flores, representando para a ave do céu, para os espíritos, a palavra que sai da boca de Deus. A mostarda constitui, pois, a árvore do evangelho, a luz da codificação espírita, cuja semente, apesar de proceder das mãos generosas do Cristo, é zelada por Kardec, em canteiro adequado, conhecido como a terceira revelação. Né? Então, a mostarda constitui a árvore do evangelho, que será para nós esclarecido à luz da codificação espírita. Né? Essa semente procede das mãos generosas do Cristo, mas ela é zelada por Kardec, no canteiro adequado, conhecido como terceira revelação. Quando nós estudamos, se eu não me engano, foi terça-feira, nós fizemos um estudo de um livro dos Espíritos, Revista Espírita, se eu não me engano, de 1868, eu não me lembro se é março ou maio, são os Messias do Cristo. É porque eu não... Deixa eu... não está aqui, está no meu caderno do Livro dos Espíritos. Os Messias do Cristo. Eu até falei, gente, leia bem esse texto. É uma mensagem Lacordaire. Ele traz uma mensagem belíssima, falando sobre os Messias, né? Os Messias de Deus, né? A história é os Messias de Deus, os Messias do Espiritismo. O título é mais ou menos assim. Se alguém lembrar aí do título, então, acho que é os Messias do Espiritismo, os Messias de Deus, acho que é os Messias de Deus. Eu sei que é uma mensagem Lacordaire. E ele fala sobre isso. Jesus trouxe a boa nova, porque o evangelho é de Deus. É de Deus. Jesus, o enviado do Senhor, nos traz a boa nova. E ele disse: eu não tenho condições de dizer tudo para vocês,
Mas eu enviarei o Consolador, que irá dizer tudo o que eu não pude dizer. E Lacordaire fala que o Messias virá, mas não precisa ser novamente o Cristo, aquele que foi crucificado na cruz. Poderá ser outro Cristo. Por quê? Porque são todos da mesma escola. São todos da mesma escola. Então, todos vão apresentar a palavra do Senhor. Esse virá capitaneando um grupo de espíritos, a falange do Espírito de verdade, que irá esclarecer, né? Nos relembrar tudo o que Jesus disse, trazendo novas revelações, aquilo que ele não pôde dizer, e haverão espíritos para auxiliá-lo desse trabalho. Olha Kardec, organizando tudo isso. Então ele trará a palavra do Evangelho que Jesus trouxe há 2000 anos atrás, irá esclarecê-la novamente, porque muita coisa nós não entendemos, né? Não tínhamos capacidade de entender. Trará novas revelações, como a doutrina trouxe, porque Jesus falou, irá ensinar coisas que eu não pude ensinar, e terá vários auxiliares, espíritos superiores, espíritos do Senhor, para ajudar nesse trabalho. Essa mensagem eu vou ver se eu coloco novamente. É de Lacordaire, são os Messias de Deus, se eu não me engano. Está lá na Revista Espírita. Então, todo mundo deveria... Rose, Oi? eu anotei, é Os Messias no Espiritismo, Revista Espírita de fevereiro de 1868. Isso, muito obrigado. Revista Espírita, eu vou até anotar novamente aqui. Fevereiro de 1868, Os Messias do Espiritismo, né? Muito bem. É realmente fantástico. Por isso, a mostarda, porque é uma semente que vai ser plantada, né? Constitui, pois, depois que ela cresce, germinar e crescer, a árvore do Evangelho, à luz da codificação espírita. Um dos seus ramos será a mediunidade, tá? Essa semente procede das mãos generosas do Cristo e zelada por Kardec. Então, nós temos aí o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, tá? Que vai orientar como nós devemos compreender e aplicar a mediunidade. Encanteiro adequado agora é conhecido como terceira revelação. Então a gente vai percebendo como tudo vai se encaixando e a gente vai percebendo melhor as coisas. Vamos voltar agora ao nosso livro, que aqui ele vai falar de uma outra coisa importantíssima. Ele vai dizer assim, ó, a fé, voltamos ao livro do Parábolas e Ensinos de Jesus. A fé é a mesma coisa. Parece-se com um grão de mostarda, quando já é capaz de transportar montanhas. Jesus não falou isso? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós sabemos que é uma das menores sementes, poderias dizer para esta montanha, aparta-te daqui. Né? Poderíamos transportar montanhas, mas não é a montanha física, aquele monte de rochas. É a montanha das nossas dificuldades, das nossas atribulações, não é? Das nossas dores. Então ele diz aqui, a fé é a mesma coisa. Olha quantas interpretações essa parábola nos fornece. Parece com um grão de mostarda quando já é capaz de transportar montanhas. Não é qualquer fezinha, é a fé que já é capaz. Como diz o outro, é a fé de um patamar acima, de transportar montanhas.
mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudança para campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. Então, essa fé, ela não tem um limite no seu crescimento. Ela é como o espírito imortal, que não tem fim, né? É como o conhecimento, que é infinito, porque o conhecimento total está em Deus e nunca chegaremos lá. Então, estamos abertos à conquista do conhecimento. É essa fé que tende sempre para o crescimento, a fim de operar mudança para campo mais largo. Porque conforme a nossa fé vai crescendo, o tamanho da montanha que ela pode transportar também vai aumentando. Se antes a nossa fé ela transporta só um montículo, daqui a algum tempo, se continuarmos trabalhando, ela já vai conseguir transportar um monte mais alto. Daqui a pouco, crescendo mais, ela poderá transportar uma cordilheira. Então, olha só. A fé verdadeira estuda, não é fé cega, examina, pesquisa, percebeu? Ela mergulha, é como se fosse aquele cirurgião procurando aonde está o problema, fazendo realmente, né, uma devassa. Então ela estuda, examina, pesquisa, sem espírito preconcebido, sem preconceitos. E cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. O Espiritismo, com seus fatos positivos, afinal de contas, é a fé raciocinada, vem dar um grande impulso à fé, desvendando a todos o reino dos céus. Por isso que ele diz, né? Essa mostarda, essa semente é zelada por Kardec em canteiro adequado, conhecido como terceira revelação. O Evangelho à luz da codificação. Explicado. Então ele diz aqui, ó, vem dar um grande impulso à fé, desvendando a luz, por isso que diz, desvendando a todos o reino dos céus. Então nós vamos conhecer o reino dos céus à luz da codificação. Sem preconceito, sem fanatismo, sem ideias preconcebidas. Então vamos continuar agora o nosso texto. Nós fomos lá no livro Na Escola do Mestre, de Pedro de Camargo, Vinícius, né? No capítulo 30, que ele vai falar sobre a cura pela fé. O caso que vamos tratar, ele vai falar sobre o que é esta fé, né? Essa fé raciocinada, não essa fé fanatizada. Que a fé fanatizada, ela é uma fé limitada. E a fé raciocinada é uma fé que não tem limites, nada a detém. A tendência dela é sempre crescer, tá? No conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. Então, o caso que nós vamos tratar é narrado por 3 evangelistas, autores dos 3 primeiros livros do Novo Testamento, intitulados os Evangelhos Sinópticos. Denise, você tem a Bíblia aí? Pega aí a sua Bíblia. Dá uma lidinha pra gente no Evangelho de Marcos. Pega a Bíblia aí de Jerusalém, que eu esqueci de pegar a minha aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Marcos é o evangelista depois de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, capítulo 5, versículo
25 a 34. Conseguiu achar? Denise, você conseguiu? Eu acho que ela está com dificuldade. Eu, pelo menos, não. Gente, vocês sabem... Eu achei, foi. Ah, tá. É porque aqui eu não vejo... Achei. Marcos 5, 25 34. a 34. 25 a 34. É porque eu estou com problema na vista. Ah, tá legal. 25 a 34. Isso. 8. Estava aqui, estava na página No 5. capítulo 5. Sim. 25. Ora, certa mulher. Isso? Isso. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais. Ouvira falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque dizia: se ao menos tocar suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: vês a multidão que te comprime e perguntas: quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada desse teu mal. Então, lembra que nós falamos, né? Que essa fé, né? Essa fé, a tendência dela é crescer, é sempre, né? Como ele diz aqui, a fé mesmo aparece com um grão de mostarda, quando já é capaz de transportar montanhas, mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudança para campo mais largo, mais aberto, e mais dilatados horizontes. Então, nós tivemos aqui, o texto, Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34, a história da mulher hemorroíça. Então, geralmente, quando se fala em qualquer acontecimento em que entra em jogo a fé, todos imaginam, né, a maioria, que se trata de algo obtido sem esforço. Muita gente pensa isso, que é algo que se obtém sem esforço, sem trabalho nem porfias. Porfias é aquela insistência, né? Uma dádiva do céu, muitas vezes, uma graça. Eu estava te apressando, porque eu sabia que eu ia... Denise, teu microfone está ligado. Uma graça, um favor, e mais que tudo isso, uma distinção ou privilégio que a providência houve por bem conceber, discricionária, quer dizer, sem critério nenhum, e sumariamente alguém. Então, quando as pessoas tratam da questão de fé, muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, Senhor, fortalece a minha fé. Né? As pessoas dizem assim, eu já me peguei várias vezes fazendo a prece e disse: Senhor, fortalece a minha fé. É Deus que tem que fortalecer a minha fé? Por que a gente fala isso? Senhor, fortalece a minha fé. Porque a gente acredita que fé é algo que a gente obtém sem esforço, sem trabalho, né? nem insistência.
Parece que é uma dádiva. O Senhor me contemplou com uma grande fé, uma graça, um favor, né? Ou algo que os privilegiados recebem do Senhor, que o Senhor olha e diz assim: eu vou conceder àquele meu filho uma grande fé. Ora, e aqui diz o Vinícius, se o caso é de cura, aí então todos a encaram como alcançada graciosamente, num dado momento, independente dos antecedentes do cidadão, isto é, sem ligação alguma com o passado da pessoa favorecida. Porque às vezes a pessoa diz: Senhor, por favor, me cure, eu estou muito doente. Aí o Senhor olha: vou curar essa minha filha, esse meu filho. E não leva-se em conta nada. A palavra merecimento nem passa pelas nossas cabeças. Outro dia nós estudamos isso no livro Nosso Lar. Quando uma mãe vai pedir um bem, uma graça para o seu filho. E aí o Clarencio diz para ela que quando alguém vai pedir algo para o outro, esse alguém que vai pedir tem que ter merecimento para conseguir a graça. E ela não tinha bônus hora quase nenhum. Ele fala sobre isso para ela. Então, e não é uma coisa assim, sem critério. E é assim que a gente pensa na conquista da fé. Este conceito, diz Vinícius, apressamo-nos em declarar, sem receio de contestação, é errôneo. Não condiz com a realidade do que podemos denominar conquista da fé. Conquistar alguma coisa, a palavra conquista já mostra, ela já induz esforço, trabalho. Conquista da fé. Qualquer coisa que alguém vai conquistar já remete a um esforço que alguém tem que fazer. Não é? Lembra dos antigos? Vou conquistar aquele território, travar uma batalha. Né? Eu quero conquistar um prêmio, tem que fazer por onde merecer. Eu quero conquistar uma medalha das Olimpíadas, haja suor, esforço para o atleta. Ninguém conquista nada de graça. Assim também é para a fé. Então, essa ideia que a gente tem, Senhor, dai-me fé, Senhor, fortalece a minha fé. Não, a fé é uma conquista. Individualidade, cada um tem que fazer o seu esforço. Para melhor esclarecimento sobre as características da fé, vamos meditar escalpelando. Escalpelando, é como eu falei anteriormente, é como um cirurgião pesquisando alguma coisa. Ele vai mergulhando fundo para encontrar. Escalpelando é assim, é você tirar, né, aquele couro cabeludo, você mergulhar ali. Então, vamos meditar escalpelando o caso desta mulher, quer dizer, fazendo uma devassa na história dela. Pois assim aprendemos facilmente o que, talvez com justeza, podemos classificar de psicologia da fé. Reportemos-nos aos acontecimentos que precederam a cura da mulher hemorrágica. Vamos pensar na história dela. Vamos primeiro, antes de tratarmos da cura, vamos remontar ao passado dela. Como diz o Evangelho, ela vinha sofrendo essa enfermidade havia 12 anos. Esses 12 anos, gente, representam, como nós já estudamos, quando nós falamos sobre aquele homem no poço de Siloé, que eram 28 anos. Esses números representam muito tempo. Né? O outro era 28 anos, uma eternidade de, né? Muitos anos, 12 anos. Então, representa-se muito tempo. Há muito tempo ela vinha sofrendo com essa enfermidade. É um período bem longo para suportar semelhante moléstia. Imagina, se hoje imagina aquela época. A despeito disso, a doente não desanimou. Ela não desistiu. Ela não disse, eu vou me jogar aqui, vou morrer. Não se entregou ao desespero,
não perdeu a esperança, manteve-se em atitude otimista, acreditando que ia encontrar a cura, e corajosa, porfiando, quer dizer, insistindo por conseguir a saúde perdida. Então ela deu prova de resignação, não se revoltou contra a sua doença, paciência, veio ali esperando, né, procurando meios de se melhorar, e humildade. Procuremos sondar a atitude e a conduta da nossa personagem, pois se os dados a seu respeito ficaram registrados no Evangelho, foi para servir de lição e de exemplo às gerações cristãs de todos os tempos. Olha só o que ele diz aqui. Havia uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue, sofrera muito nas mãos de vários médicos. Entendeu? Então, ela tem uma conduta. E no Evangelho, para quem ainda não tinha percebido, Jesus faz questão de mostrar o passo a passo da conduta dela e das dores, das dificuldades, das atribulações que ela enfrentou. Porque antes a gente lia a parábola assim direto, mas a gente não percebia os detalhes que Jesus colocou na parábola, né? Então, o Vinícius, ele fala, os dados que estão a respeito dela ficaram registrados no Evangelho para servir de lição e de exemplo às gerações cristãs de todos os tempos. Ela penou durante 12 anos, um grande tempo. Foi, portanto, uma sofredora. Demonstrou possuir fé, não só pelo fato de tocar o manto de Jesus e curar-se. Notemos bem esta circunstância. Não foi apenas porque ela tocou. Há todo um histórico envolvendo isso que vai mostrar a fé que ela teve. Essa fé que o Caibar diz aqui, ó, que é a fé com tendência sempre para o crescimento, a fim de operar mudança para campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. E outra coisa também, ela demonstrou possuir fé, não só pelo fato de tocar o manto curado, notemos bem essa circunstância, mas também porque sempre agiu diligenciando os meios de curar-se. Ela sempre foi procurar meios de se curar. Ela não ficou esperando lá sofrer, não. Ela caiu em campo, não, eu tenho que me curar. Então, o que era possível a ela fazer para buscar a cura, ela foi. Tanto assim que esteve bastante tempo nas mãos dos médicos. Ela não ficou em casa esperando um milagre. Um dia Jesus vai passar na minha porta. O Messias irá passar. Neste dia eu sairei à rua e tocarei o seu manto. Não. O que havia de possibilidades a ser feito, ela fez. O que era o mais normal? Procurar médicos. Ela procurou. O que ela tinha de dinheiro, ela gastou para buscar a cura. Todos os meios. Né? Então ela gastou o dinheiro, gastando tudo que possuía, sem achar, no Evangelho diz, nenhum alívio. Então ela tentou de tudo o que no mundo material era possível. Médicos, usou dinheiro para pagar esses médicos, hoje seriam exames, cirurgias, né? E aplicou tudo, mantendo-se firme ali, na sua fé. Gastando sem resultado todos os recursos pecuniários que possuía, diz o relato evangélico. Por isso que quando alguém vai na casa espírita dizendo estar com problema, nunca devemos dizer à pessoa, larga o seu médico. Não. A primeira coisa, você já procurou o seu médico? Está fazendo tratamento? Você poderá até fazer um tratamento espiritual paralelo ao tratamento médico, mas nunca abrir mão do tratamento médico. E ela fez isso, tá?
Esse procedimento importa no valioso comprovante de fé, visto como não se trata de um gesto de momento, mas de conduta regular, seguida durante 12 anos consecutivos. Então, ela empregou tudo que possuía e que conhecia para buscar a cura. Semelhante perseverança, isso demonstra que ela é perseverante. Lembra que lá no início nós falamos aqui, que a mulher deu provas de resignação, paciência e humildade, não é? Então, perseverança, semelhante perseverança, importa na presença da fé, porque quem não tem fé não é perseverante. Porque esta virtude, a fé, gera aquela outra, a perseverança. Se ela tem fé, ela será perseverante, tá? A mulher foi paciente, resignada, paciente, humilde. É a paciência que nos faz perseverar, jamais permitindo que desanimemos ou percamos o controle dos nossos atos. Paciência é atestado de valor, de coragem nos dias de adversidade. E, sobretudo, revela que somos senhores de nós mesmos, porque já realizamos a maior das conquistas, da qual dependem todas as outras, a conquista de nós mesmos. Então, paciência é atestado de valor, de coragem nos dias de adversidade. Se estamos passando por uma adversidade, é imperioso sermos pacientes. E é essa paciência que nos faz perseverar e não desistir. Foi o caso desta mulher. Ela nunca desistiu. Ela nunca desistiu. Então ela tinha o domínio sobre ela mesma. Paciência, pois, não é inércia, nem submissão incondicional aos reveses que nos possam atingir. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, é uma, como diz aí, sangue de barata. Não, paciência não é inércia, nem submissão. É virilidade de espírito, é energia moral, que nos faz receber os acontecimentos desfavoráveis com bom ânimo, aparando os golpes da adversidade com o escudo da fé. É a paciência que nos conserva calma no meio das atribulações, permitindo que a nossa razão funcione regularmente e mostrando como poderemos resolver os nossos problemas e neutralizar os contratempos que nos afligem. Então, essa mulher foi extremamente paciente, nunca se desesperou, sempre foi senhora de si, resignada com a sua doença, mas não inerte, sempre procurando meios de se curar. Então, no Evangelho diz bem isso. Sofria 12 anos, mas nunca ficou conformada, aquele conformismo doentio, sempre ali, procurando um médico. Se tinha algum dinheiro, ela utilizava para buscar a saúde. Comumente, fazem da paciência um juízo falso. Por isso costumamos ouvir frequentemente esta frase: fulano perdeu a paciência diante dos insultos que lhe dirigiu Beltrano. Eu não me contive, perdi a paciência e disse a Cicrano tudo quanto me ocorreu à mente. Ora, tais expressões denotam a ignorância de Vinícius. Esta virtude, a paciência, não se perde, como não se perde nenhuma virtude verdadeiramente conquistada. Então, não se perde a paciência como se perde o lenço, o lápis, os óculos, toda hora estou perdendo meus óculos, ou uma soma de dinheiro. Paciência possui-se ou não se possui. Porquanto paciência quer dizer domínio sobre si mesmo. Se você não tem paciência, se nós não temos paciência,
É porque não temos domínio sobre nós mesmos. Eu adorei fazer esse estudo. Gente, para mim foi uma lição, caiu como uma luva. Porque, às vezes, frente a qualquer adversidade, a gente logo começa, né? E, eu estou perdendo a... Não podemos perder o que não temos. Então, essa paciência é uma virtude. E conquistada não pode ser perdida. Oi. Pode falar. Ela esperava uma cura, não um milagre, né? Porque quem espera o milagre não se esforça, né? Exatamente. É perfeito, Ana. Ela buscava uma cura. Por isso, ela estava correndo atrás. Ela ia aos médicos, né? Todos os recursos financeiros que ela tinha, ela aplicou com os médicos, com remédios, porque os médicos naquela época eram pagos como hoje. Os remédios também. Ela não fez economia, então ela não estava esperando um milagre. Se estivesse esperando milagre, ela não levantava da cama. Mas ela entrava em ação. Ela não se rebelava. Ela era resignada, mas sempre em ação, buscando a cura e não o tal milagre. Então ela tinha domínio sobre si mesma. Aqui o Vinícius continua dizendo assim, ó, a pessoa que diz, não me contive, perdi a paciência, etc., confessa implicitamente a sua fraqueza, porque ela não domina a si mesma. Pois se não se conteve, é porque não se domina. E não se domina porque não conquistou a paciência. Não digamos, portanto, jamais, perdi a paciência, porque ninguém pode perder aquilo que não tem. Então, nós não temos essa virtude conquistada ainda. Pois bem, aclarado este pormenor, podemos constatar que a enferma, ora em apreço, essa da qual estamos falando, era um exemplo de paciência. Realmente ela se portou como quem controla, como quem está de posse de si mesma, suportando no decurso dos 12 anos o distúrbio físico que a flagelava sem esmorecimento, porfiando sempre, insistindo sempre, procurando aqui e acolá médicos, deixam daquele modo o restabelecimento da sua saúde variada. Outro excelente predicado demonstrou a personagem deste episódio, a humildade, né? De se reconhecer enferma. Sem humildade, não pode haver constância e firmeza, nem resignação, esperança e paciência. Né? Sem humildade não pode haver isso. Constância e firmeza, nem resignação, esperança e paciência. Note-se agora a correlação, a interdependência que se encontram estas virtudes, constituindo a trama da fé. Então, a fé, ela está envolvida numa trama, aonde está presente constância e firmeza, resignação, esperança e paciência. Então, ela não é aquela coisa que a gente ganha assim. Senhor, dai-me fé, fortalece a minha fé, acabou. Não. Há vários aspectos que envolvem essa conquista da fé. Né? É isso que Vinícius vem nos apresentar. É a humildade que nos permite perseverar sem desespero, indignação ou revoltas. O homem humilde recebe com paciência os insucessos e recomeça a tentativa frustrada, suportando os reveses com bom ânimo. Era ela. A cada tratamento que fazia e que não alcançava sucesso, ela não se desesperava, ela recomeçava de novo a busca por um novo tratamento, sempre suportando com bom ânimo, porque se não fosse assim, ela já tinha desistido. É preciso ter bom ânimo
para recomeçar. Não é verdade? E por que é humilde? Ela conserva a esperança, insiste pacientemente, sofre com resignação, porfia, luta e vence. Então é uma construção, tá? É uma construção. Humildade é padrão dos caracteres varonis, fortes. É expressão de valor. Importa na serena coragem, diante das emergências difíceis e penosas. A atitude esta própria das almas fortes, dos espíritos que granjearam alto grau na escala da evolução. Então, humildade é algo muito grande. Muitas vezes a pessoa acha que o humilde é aquele que fica com a cabecinha baixa, mas não. É padrão, é característica dos caracteres fortes. Né? É dos caracteres fortes. Aqueles que realmente já estão numa conquista evolutiva. Façamos, pois, como nossa irmã. Empreguemos esforços para afastar os tropeços e obstáculos que embargam os nossos passos, mantendo-nos distante daquele que nos chama dizendo, né? Por quê? Porque muitas vezes os tropeços e os obstáculos que se atravessam no nosso caminho, se nós não os buscarmos ultrapassá-los, esses tropeços, esses obstáculos, vão nos manter distante daquele que nos chama dizendo: vinde a mim, todos vós, todos que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, para que eu possa vencer os obstáculos, eu tenho que fazer esforço. Eu tenho que ter o quê? Boa vontade. Inclusive, o Caibar fala aqui, né? Assim acontece com o reino dos céus da alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, esse reino do céu não pode aumentar e engrandecer-se em nós. A mesma coisa é a fé. Sem o esforço, sem o trabalho, sem a resignação, sem a paciência, sem a humildade, nós não conseguiremos suplantar os obstáculos que irão surgir em nossas vidas. E qual o objetivo desses obstáculos? Nos ensinar. Agora, se não conseguirmos vencê-los, estaremos distante de Jesus, que está a nos chamar. Vinde a mim, todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Assim como esta mulher rompeu a multidão, porque quando ela viu Jesus, ela estava em meio à multidão, ela rompe a multidão, estabelece o seu contato com o Filho de Deus. Nós também vamos romper os preconceitos sociais, porque para uma mulher naquela época... Gente, não vamos falar daquela época. Olha o que está acontecendo no Afeganistão. As mulheres não podem andar à rua em meio à multidão sem ter um homem ali para guiá-la. Tem que ficar presa dentro de casa, não pode trabalhar, não pode estudar, não tem direito a dar a sua opinião, entendeu? Não podem romper a multidão. Essa multidão é só um grupo de pessoas? Não. É tudo que existe à nossa volta, que está colocado ali, ou que nós colocamos ali, e que nos impede de seguir adiante. Tem muita gente que, frente às primeiras dificuldades, para, senta e chora. Ela não. Ela enfrentou todo um preconceito da época, daquela época que ainda existe hoje.
Aquela menina Malala, que levou um tiro na cabeça porque ela queria ir para a escola, aquela menina rompeu a multidão do país onde ela vivia. Ela rompeu a multidão, mesmo colocando em risco a própria vida. Por quê? Porque ela queria estudar. Ela tem um sonho. Eu tenho um sonho. Já não ouvimos isso na década de 60? Eu tenho um sonho. Houve um grande homem que falou isso na década de 60. Pagou com a vida, porque ele disse, eu tenho um sonho. Se alguém não sabe, Martin Luther King. Ele disse, eu tenho um sonho. Malala também disse, eu tenho um sonho. Mas para isso é preciso romper a multidão. Assim, essa mulher rompeu a multidão. E ao romper a multidão, ela estabeleceu o seu contato com o Filho de Deus. Vamos também romper os preconceitos sociais, vencer as nossas fraquezas próprias, jugular as nossas paixões, né? Jugular, apertar ali as nossas paixões inferiores e nos achegar ao Senhor. Isso é romper a multidão. Romper preconceitos sociais, vencer as nossas fraquezas próprias, jugular as nossas paixões inferiores, isso tudo é romper a multidão. Então, e aí, rompendo essa multidão, nós vamos nos achegar ao Senhor. E nos achegando ao Senhor, né? Tocaremos a orla das suas sagradas vestiduras, quer dizer, a bainha do manto do Senhor. E ao tocá-la, estaremos recebendo a magia do seu divino influxo, porque ele disse, senti sair de mim uma virtude. Então receberemos a magia do seu divino influxo, que sarará as nossas mazelas do corpo e as nossas chagas da alma. Não por milagre, como a Ana frisou bem. Ela não estava esperando milagre, que milagre não existe. Existe o trabalho, o esforço que nós temos que fazer para fazer a conquista da saúde da alma e, consequentemente, virar do corpo. Belíssimo texto de Vinícius, né? Daria para nós mergulharmos muito mais nessa história da mulher hemorroíça. Olha quantos ensinamentos esse texto nos trouxe. Mas vamos voltar ao que o nosso livro, lá no último parágrafo da parábola do grão de mostarda, né? Deixa eu fechar aqui. Que diz assim, assim como o reinado celeste abrange o infinito, a fé é tudo, e dela todos precisam para crescer no conhecimento da vida eterna. Então, lindíssimo os dois textos, né? Lindíssimos os dois textos. O grão de mostarda e a cura pela fé de Vinícius. Que paralelo belíssimo ele fez com a história da mulher hemorroíça. Rompendo multidões. Nós devemos até estudar essa parábola futuramente. Mas olha só que beleza. Quando a gente lê a parábola da mulher hemorroíça, a gente não analisa. Por isso que ele falou, vamos escalpelar essa parábola. A gente não atenta para o que é romper a multidão. Hoje eu estava vendo na televisão, na Globo News, passeatas que as pessoas estão fazendo lá no Afeganistão. Mulheres estão nas ruas, sem a burca, só com véu, com cartaz, reivindicando os direitos que elas conquistaram nesses 20 anos e que agora elas podem perder. Aquelas mulheres estão rompendo a multidão, porque elas estão colocando em risco a vida delas. Elas podem ser apedrejadas até a morte ali na rua, ou serem espancadas com chicote ali na rua por aqueles homens que estão presos daquelas religiões que no texto do grão de mostarda foi falado. Aquelas religiões ali, fechadas, que de religiões não tem nada, são seitas.
Elas estão tentando romper a multidão. Mesmo que não consigam as conquistas, mesmo que percam as conquistas que elas já haviam obtido, elas romperam a multidão. Porque não estão dentro de casa, elas estão lutando. Mesmo que elas sejam oprimidas, espancadas, presas e até mortas, elas não se conformaram. Estão lá, reivindicando o direito à liberdade, ao trabalho, ao estudo, a viver normalmente, com dignidade. Elas estão rompendo as multidões. Então, olha que estudo belíssimo, né? Nós estamos tendo essa ideia de romper a multidão. Quantas vezes já lemos essa parábola e nunca paramos para analisar isso? Não é? Então é isso, todos nós temos que fazer isso. Temos que buscar romper as multidões e seguir em frente. Como disse Vinícius, tem essa que a fé não é essa coisa que diz, Senhor, fortalece a minha fé, né? Que a gente fala, não. Quem tem que fazer isso somos nós. A conquista da fé. Eu gostaria, ainda temos um tempinho aí, que hoje eu terminei cedo, um pouquinho, hein? Que vocês falassem um pouquinho aí sobre isso, sobre o que vocês captaram aí. Na verdade, eu não tinha entendido muito bem. E às vezes eu tenho dificuldades, né, Rose? Como eu já disse muitas vezes. Entender muito bem o que era o grão de mostarda, né? Então, é essa luta constante, o nosso estudo através da doutrina espírita que nos ensina a sermos perseverantes, a fé, ter paciência, ter compreensão. Às vezes eu falo também, caramba, eu perdi a fé dessa vez, me segurei, não me aguentei e perdi a fé. Aí você mesma diz, a fé é uma conquista nossa, é uma coisa que nós não perdemos. Nós conquistamos essa fé, que é uma coisa que faz parte nossa. É que quando nós somos humildes, somos resignados, como você falou, quando nós lutamos pelo que queremos com vontade mesmo, uma vontade ferrenha, isso é a nossa fé, é a nossa paciência, é a nossa humildade. E aí nós vamos crescendo em mais um galinho da nossa doutrina espírita, aprendendo a ser humildes, pacientes, compreensivos e ter fé, sempre. Você falou aí sobre a mulher que sangrava, que ela lutou para chegar perto de Jesus, assim como fez o cego, né, que estava na beira da estrada. Ele fez a mesma coisa. Ele largou o manto e ele atravessou a estrada e ele correu na direção de Jesus. Ele não ficou lá sentado dizendo, Jesus me cura. Ele foi até Jesus para que Jesus o curasse. E é isso. E eu, Iraci, só tenho que te agradecer por esclarecer essas coisas todas e agradecer a nossa doutrina, que tanto nos esclarece, que tanto nos ensina no nosso dia a dia a sermos melhores em nosso proveito, porque nós não aprendemos em proveito do outro, nós aprendemos em nosso benefício, em nosso proveito. É a nossa elevação espiritual que conta, cada um lutando por si, cada um galgando o seu degrau. Se é assim, então vamos lá, meus irmãos, vamos lutar por nós e vamos cada vez mais conquistar para subirmos mais um degrauzinho. Quem sabe na próxima a gente já conseguiu subir 1 milímetro, 1 centímetro. Nessa longa caminhada vai contar e muito. Com certeza. Mais alguém aí gostaria de falar alguma coisa? Fala, Carmen. A conquista da fé demora, hein? Demora. Não é? A gente tem a mania de falar, meu Deus, me dá fé. Como é que ele vai dar fé para a gente? A gente pede demais isso, gente. Pede fé. Como é que a gente pode pedir uma coisa que a gente não tem? A gente tem que conquistar e demora. E esse exemplo dela, 12 anos. 12 anos.
para ela conquistar essa fé. Não, a paciência também é uma conquista de si próprio. Não tem como. É o domínio de si próprio. Não, formidável. Os dois textos casaram de uma forma brilhante. Eu vou ler de novo esse texto do Vinícius. Qual é o livro que ele está? Qual é o livro? É o livro... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não anotei... eu tenho sim. Na Escola do Mestre. Na Escola do Mestre. Na escola... que a gente faz, né? Capítulo 30, na Escola do Mestre. Tá bom. Obrigada, Denise. Tudo Obrigada. na vida é esforço, né, gente? Nada pode ser... Eu não posso olhar para o alto. Senhor, me dá isso. Senhor, fortalece a minha fé. Senhor, me dá isso. Não. Tudo é esforço. Tudo é esforço. Tudo é esforço. Né? Tudo é esforço. Muito bom. Ô, Rose. Pode falar. Eu vou colocar na minha vida, né? Em tudo. Se a gente não tiver força de vontade, essa fé, a gente não vence, né? Isso daí é para a vida mesmo. É para a vida. Tudo na nossa... Como você deu o exemplo lá das mulheres lá da cristã, não é? Que estão lutando pela vida. Dentro da multidão. Pelos seus direitos. Isso. E nós temos na nossa vida tantas coisas que a gente tem que lutar, né, para poder vencer. Porque tudo saber que nós não estamos sozinhos. Valoriza, né, gente? Já perceberam isso? Tudo que a gente vem de graça não valoriza. Aí. Não mesmo. A gente só valoriza aquilo que a gente conquista ali, ó. A gente olha todo dia para dar esforço de mão assim. Denise, e esse problema no Afeganistão, a Malala, ela lutava, ela ia para a escola, o pai dela era professor, e ela ia para a escola e ela perseverando até o dia do atentado, e aí ela quase que morreu. Né? Ela agora não vive mais lá, ela vive na Inglaterra, mas ela continua lutando. Ela dá palestra. Ela não se encostou, não, ela não pode voltar, mas ela está lutando de longe, ela está dando força ao seu povo. É assim que tem... Quantas crianças, quantas meninas, aquela Greta também, rompe a multidão. Essa menina dá palestra, participa de... Com as limitações que ela tem, mas ela prossegue. Ela tem... A gente sabe, né, que a Greta tem lá umas questõezinhas, mas isso não é impedimento para ela. Ela isso continua mesmo. Trabalhando, nada ameaça. Ela não se... Nada ameaça. Né? Nem ela enfrenta... estadistas aí poderosos, ela enfrenta cara lavada. Isso aí, Rose. Muito bom. Gostaria de falar alguma coisa, Denise? Fala, Menezes. Esse sentido do grão de mostarda é muito interessante, porque quando nós estamos na escuridão dos problemas, nós procuramos estourar a barreira para encontrar a luz, assim como a semente no fundo da terra. E como você falou, que cada sentido da árvore do grão de mostarda, que nos acolhe debaixo da sua sombra, e o principal também que tem nela, sempre acompanhando dentro do seu nascimento, são os galhos. Toda planta, quando cresce, primeiro vem os galhos surgindo do lado e do outro. E esse galho que aparece depois quando o grão de mostarda floresce, depois sai do fundo da terra, a mediunidade, são os ramos que acompanham a humanidade já há muitos e muitos séculos. Exatamente. É interessante isso. Muito. Denise, ia falar alguma coisa? Não, eu queria abrir para ele falar. Tá. É porque senão dá problema de microfonia. Tá legal. Então, gente, olha, vamos dar uma paradinha de 10 minutinhos, tá? Depois nós vamos fazer o estudo do livro Nosso Lar, que também tem... Hoje estamos encerrando o capítulo, e tem muita coisa também muito importante ali para falar. Vamos falar lá até de perseverança também, que é outra questão, né? Que também envolve
A conquista da fé é a perseverança. É o caso dela, né? Ela foi perseverante, né? Ela não se abalou. E a gente percebeu também aquilo que eu falei, coisas que a gente às vezes não nota, como Jesus foi detalhista, colocando ponto a ponto a problemática dela, para que a gente pudesse perceber tudo que estava acontecendo. Ele fala tudo, né? Ele fala como era a vida dela, como ela sofria, o tratamento que ela fez, a despesa financeira que ela teve. Aí agora que a gente começa, nossa, nem tinha reparado nisso. Como Jesus foi detalhista, falando de ponto a ponto de tudo, até do dinheiro que ela gastou, ele falou. Tudo com uma intenção quer dizer, de atrair a nossa atenção para aquilo. E a gente está levando 2000 anos para poder entender a parábola, a história que ele contou. Oh, meu Deus. Eu fiquei estudando isso aí um tempo agora. 2000 anos e a gente não tinha reparado o detalhe, como ele foi minucioso narrando a história dela, né? É muito interessante. Então vamos dar uma paradinha aqui.